Continuamos com o programa Eclésia dessa noite. Estamos mostrando matérias especiais das Basílicas de Roma. Lembrando que na semana passada já mostramos uma matéria sobre a Basílica de São Pedro. Gravamos lá dentro do Vaticano, foi bem legal também. E também de São Paulo, fora dos muros, onde está o túmulo de São Paulo. Mostramos lá, tem lá na matéria, o túmulo de São Paulo, a corrente que ele foi preso. Foi muito interessante também o programa da semana passada. Vale a pena você assistir, tá lá no nosso site, né? O portal rs21.com.br. Todos os nossos programas estão disponíveis para vocês lá no nosso site, né? Acompanhe o portal da Rede Século XXI, também pelas redes sociais, né? No Facebook tem a página da Rede Século XXI, acompanhe. O Padre Guido também, você encontra no Padre Guido Motinelli, você encontra lá no Facebook, né? Eu também fico replicando conteúdos do programa Eclésia na minha página pessoal, que, né? Apresentador Eric Módulo, é a minha página. Assuntos do programa Eclésia estão sempre replicados lá, mas tudo que a gente põe no ar fica sempre no nosso portal da Rede Século XXI. Esse programa mesmo, a partir de amanhã, você já vai poder assistir lá no nosso portal e espalhar para todo mundo que você quiser, divulgar e mostrar para outras pessoas também que possam conhecer o nosso programa Eclésia, tá bom? Quero agradecer a Norvinda Valente dos Reis de Campinas, Claudemir Pinheiro de Itajubá, Marcelo de Uberlândia, Micaela Almeida de Poços de Caldas, bastante gente do estado de Minas Gerais, um abraço para todos vocês mandando aqui pra gente. A Amanda Karen não está dizendo de onde é, e também o esposo Josivan, a Ides Alves Franca Moura de Contagem, Minas Gerais, o Rafael Elias Ferreira de Santa Juliana, Minas Gerais, quem é aqui? Elizabeth Rodrigues de Oliveira Garcia, José Eduardo Souza de São Caetano do Sul, Ladi Bongiolo, amiga do Padre Guido, né? Criciúma, Santa Catarina. Luciana Freitas de Andrade de Mossoró, sempre manda aqui também recadinhos legais pra gente. O João Marcos Fernandes de Igaporã, Bahia. Uma galera que tá mandando aqui pra gente. Lembrando que todo mundo que mandou recadinhos aqui pra gente, escreveu por e-mail ou ligou, também mandou mensagem via WhatsApp. Vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho, no próximo bloco, no final do programa. A Igreja Corpo Místico de Cristo, do Padre Nilson Mota. Todo mundo que mandou aqui já está concorrendo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse sorteio. Olha, vou chamar daqui a pouquinho a matéria também de Santa Maria Maior, para conhecer a outra basílica, mas eu prometi que já mostraríamos aqui as relíquias. Como eu estava dizendo então, né? Pertinho da igreja, da Basílica de São João Latrão, né? Que é a igreja mãe da Igreja Católica, fica a Basílica de Santa Maria Maior e uma distância um pouquinho mais, Santa Cruz de Jerusalém, né, Padre Guido? É emocionante entrar nessa igreja, né? Sim. É Santa Cruz em Jerusalém. Em Jerusalém, não de, tá certo. Que inclusive nos dias de hoje, é uma igreja antiquíssima, nos dias de hoje é a paróquia da comunidade católica chinesa de Roma. Ah, é? A comunidade chinesa, então, todos os domingos tem missa em chinês. Olha que nesta interessante. paróquia, sim, nesta igreja. Bom, essa igreja, gente, guarda as relíquias. Olha aqui, eu fiquei emocionado de ver. Põe pra gente aí, Bruno, vamos mostrar então. Igreja Santa Cruz em Jerusalém. Essa é a paróquia Santa Cruz em Jerusalém. Então é uma igreja belíssima, como todas em Roma, antiguíssima. Você entra, fica impressionado pela imponência das imagens, da beleza artística dentro dessa igreja, aí os peregrinos visitando, né? E no cantinho, tá aí ó, a igreja do lado de dentro. No cantinho, então, esquerdo de quem entra, né? Ao lado direito do altar-mor, uma pequena capela. Aí, tá aí, ó, algumas relíquias. Esse é um prego. Provavelmente um prego da cruz, de Jesus. A gente não sabe se é dos pés ou da mão, mas um prego real da cruz de Jesus. Na sequência tem mais uma outra relíquia que o Bruno vai mostrar pra gente, vai preparar aí pra gente. Tá aí. Padre Guido, esses são espinhos da cruz de espinhos de Cristo? Da coroa de espinhos de Jesus. Da coroa, perdão, disse cruz, da coroa, isso. 2 espinhos. E é bom também informar os nossos amigos telespectadores que a mãe do imperador Constantino, Santa Helena, conseguiu encontrar a coroa quase inteira ainda. Tem uma outra igreja na Europa que tem essa igreja. Várias igrejas na Itália têm espinhos da coroa de espinhos de Jesus, autenticado pela igreja. Então, né? 2 espinhos da cruz, desculpa, eu estou falando cruz, mas é coroa. Da coroa de espinhos de Jesus, né? Tem outras relíquias ainda, Bruno? Mostra aí pra gente, por favor. Na sequência,
Ah, esse é um pedaço da cruz de Cristo, né? Sim. Tem espalhado pelos mundos partículas bem pequenininhas de madeira. Aí tem uma parte grande, né, da cruz real de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma madeira da cruz de Cristo, uma relíquia da Santa Cruz, né? Muito interessante. Ah, Padre Guido, conta essa história aí. Aqui, sim. Esse é o dedo. É o dedo, sim. Na verdade são ossos, São né? 3 pequenos ossos do dedo indicador direito da mão de São Tomé. O dedo de São Tomé. São Tomé, quando Tomé disse, se eu não coloco o meu dedo na chaga de Jesus ressuscitado, eu não vou acreditar. E foi depois que Jesus lhe apareceu e disse, põe o teu dedo. E foi aí que Tomé caiu aos pés de Jesus, dizendo aquela famosa frase, meu Senhor e meu Deus. Então, os 3 pequenos ossos que formam o dedo indicador da mão direita estão aí guardados nesse relicário. neste ostensório, né, com esta preciosa relíquia. Sim. Vamos ver na sequência. Ah, essa cruz é interessante. Sim. Isso é um crucifixo? Explica pra gente, Padre Guido, por que Jesus está com aquele braço direito fechado ali na cruz? Exato. Uma reconstrução da imagem de Jesus morto na cruz, conforme aparece no Santo Sudário, aquele lençol que cobriu o corpo de Jesus, da cabeça até os pés e dos pés até a cabeça, dá de reconstruir a imagem assim, exatamente nesta maneira. O braço direito de Jesus não está esticado. Por que não está? Porque aparece no Santo Sudário o sangue que corre ao lado do braço e ao longo do braço, né? Portanto, Santo Sudário é o tecido que envolveu Jesus após a morte. É que está guardado em Turim, na Itália. Sim. Então, de acordo com estudos desse Santo Sudário, provavelmente Jesus foi crucificado assim. Nesta maneira, sim. Este crucifixo é chamado o crucifixo, né, do Santo Sudário. Interessante, né? Interessante. Sim. Bom, e depois, a próxima relíquia que a gente tem, Bruno, já é o letreiro. Tá aí. Esse é o letreiro original. Olha, sim. Padre Guido, eu fiquei muito emocionado diante desse letreiro. Inclusive, a pergunta aqui do nosso telespectador, o Igor Moura, ele é de Belo Horizonte, né, Minas Gerais. O que significa a palavra INRI? Sim. Mas se a gente vê esse que é o letreiro original da cruz de Cristo, que foi colocado sobre a cabeça de Jesus, sim, a INRI ficou popularmente conhecido por causa da arte, mas não está escrito INRI mesmo, né? Perfeito, não se encontra. Vou explicar direitinho. A lei dos romanos dizia que quando um homem era condenado a morrer e morrer na cruz, devia carregar, apendurado no peito, uma placa de madeira, naturalmente, com escrito a motivação da morte. Para que todo mundo que pudesse passar por aí onde se encontrava este homem colocado na cruz, pudesse dizer, olha, foi um criminoso, estuprou, roubou, etc., a motivação da morte. Certo. Pilatos, no caso de Jesus, mandou escrever em 3 idiomas esta frase, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Por que mandou escrever em 3 idiomas? Quais? Em língua latina, em grego e em hebraico. Inclusive, Padre Guido, só para confirmar, naquela parte de cima de metal está reproduzido o texto original. Sim. Porque a gente está falando de uma relíquia de 2000 anos. É claro que não está legível, né? Exato. Mas ali em cima, na parte de metal, está reproduzido o que o senhor acabou de explicar. Sim. Por que mandou escrever em 3 idiomas? Porque Jerusalém estava prestes a celebrar a solenidade da Páscoa hebraica. Era um pouquinho também como a capital não somente religiosa, mas também turística. Certo. Chegava gente que falava outros idiomas para poder entender de qualquer maneira por que aquele cara estava na cruz. Pilatos mandou escrever em 3 idiomas. Agora, foi exatamente quando pregaram esta placa em cima da cabeça de Jesus. Lembrando que essa é a placa original exato, que muita gente, os judeus, correram, está escrito assim no Evangelho de São João, correram na casa do Pilato dizendo, Pilato, pelo amor de Deus, tira aquela frase, porque Jesus não é o nosso rei. Porque Pilato mandou escrever Jesus Nazareno, Nazareno significa de Nazaré. Nazaré é da Galileia, um país que não se dava com a Judeia. Portanto, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então disseram para Pilato, manda escrever, ele disse de ser o nosso rei, mas ele não é o nosso rei. E Pilatos, Eric, respondeu com aquela famosa frase em língua latina,
quod scripsi, scripsi. Quer dizer, se mandei escrever... O que mandei escrever fica assim. E, portanto, aparece, não é INRI, seria J, N, R, J, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Que ficou para a arte o INRI também, o I que substituiu o J, né, sim, sim. Mas, olha, é emocionante estar diante dessas relíquias. Eu espero que vocês tenham curtido, como a gente lá de pertinho pôde também. É muito interessante ver a história do cristianismo diante de nossos olhos, né? Aquela cruz, além do pedaço de madeira que a gente viu, o próprio letreiro que testemunhou, né, a redenção da humanidade. É realmente bastante interessante. Ô Padre Guido, vamos então para a Basílica de Santa Maria Maior, né? Você já ouviu falar de Nossa Senhora das Neves? Esse texto, Nossa Senhora das Neves. O que será que tem a ver esse título de Nossa Senhora das Neves com a Basílica de Santa Maria Maior, né? A primeira grande basílica dedicada a Nossa Senhora. E é nessa basílica, né, no interior dessa basílica, que tem o que sobrou, né, do bercinho do menino Jesus, né, as madeiras que sobraram do bercinho do menino Jesus. E diante do bercinho do menino Jesus eu fico pensando, sendo São José carpinteiro, será que foi ele que fez o bercinho, Padre Guido? É bem provável, né? Pode ser, é provável. A gente não sabe, mas é bem provável, sendo ele carpinteiro. Olha, assistam a matéria de Santa Maria Maior, entenda tudo isso que a gente está dizendo e depois a gente comenta outras curiosidades. Vejam. E entre as principais basílicas de Roma, temos também Santa Maria Maior, que é a primeira grande basílica dedicada a Nossa Senhora, né, Padre Guido? Sim. A Igreja sempre sentiu a necessidade de prestar uma devida homenagem a Nossa Senhora. E logo nos primeiros séculos da história cristã, quando finalmente o cristianismo teve o acesso à sua liberdade de expressão, aí o Papa se preocupou em construir esta igreja que, devido ao tamanho da época, é dedicada a Nossa Senhora, chamou-se de Santa Maria Maggiore, em língua italiana, Santa Maria Maior. A maior igreja dedicada a Nossa Senhora desde a antiguidade, e isso permaneceu por muitos séculos. E a construção dessa basílica, como foi? Olha, aconteceu um verdadeiro milagre. Aqui na Itália, o mês mais quente do ano é o mês de agosto. A temperatura supera às vezes 40 graus. E aconteceu que Nossa Senhora apareceu para uma jovem dizendo que queria que fosse construída uma igreja em sua homenagem aqui nesta área. E disse Nossa Senhora para esta garota, vai avisar o Papa, que morava inclusive bem perto daqui na Basílica de São Giovanni Latrão. Certo. A criança disse para Nossa Senhora, mas como é que o Papa vai me acreditar? Com certeza ele vai querer um sinal. E Nossa Senhora respondeu com um sorriso, dizendo, não se preocupe, o sinal vai chegar já já. Na manhã seguinte, dia 6 de agosto, esta área onde hoje encontra-se esta igreja construída, estava coberta pela neve, mais de 1 metro de neve. Em pleno verão. Em pleno verão. A criança correu até na casa do Papa. E o Papa pessoalmente veio e acreditou que estava na frente de um sinal extraordinário. E exatamente nesta área foi construída a igreja dedicada a Nossa Senhora. É por isso, Padre Guido, que no altar lateral dessa igreja, onde tem a principal imagem de Nossa Senhora, sim, tem também um quadro representando isso que o senhor está contando. Sim, é um quadro de ouro e de prata que representa o Papa com uma pá nas mãos, tirando a neve, para dizer que ele estava dando toda a sua adesão a este projeto de Deus e de Nossa Senhora, e que se realizou poucos anos depois,
com a construção desta belíssima basílica. Logo abaixo do altar-mor dessa basílica, tem também uma grande relíquia que emociona os fiéis, né, Padre Guido? Exato. Emociona porque, inclusive, no começo esta igreja chamou-se de Nossa Senhora da Neve. Certo. Depois passou a ser chamada de Nossa Senhora Branca, sempre pensando na neve. Certo. E aconteceu que chegaram aqui em Roma os restos do berço do menino Jesus. Então o Santo Padre o Papa fez questão de colocar debaixo do altar os restos do berço de Jesus, esta madeira que recebe até uma veneração devido ao belíssimo significado de ter acolhido Jesus quando nasceu. Então, Padre Guido, esses pedacinhos de madeira que a gente está vendo, madeiras bem antigas, eram um pedacinho de madeira do próprio bercinho do menino Jesus. Sim, vieram diretamente de Belém, na Judeia. É de lá que chegaram aqui em Roma e o Papa achou por bem colocar esta madeira aqui nesta basílica dedicada a Nossa Senhora. Ô, Padre Guido, desde o início do papado do Papa Francisco, tem uma coisa bonita também que ele faz em relação a essa basílica. Explica pra gente. Em primeiro lugar, o Papa Francisco é devotíssimo de Nossa Senhora. E quando ele viaja, quando ele reúne os cardeais para determinados assuntos, nem sempre dos mais fáceis, ele sempre vem aqui pessoalmente, às vezes nem sem avisar a polícia, etc., faz questão de visitar esta igreja e de pedir a intervenção direta de Nossa Senhora. Eu me lembro que quando acabou a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco trouxe uma bandeira do Brasil e outros símbolos do nosso país e apresentou justamente nesse altar de Nossa Senhora. Exato, e além disso, quando ele foi eleito, naquela noite do dia 13 de março, 3 anos atrás, na manhã seguinte ele apareceu aqui. Ninguém sabia de nada, foi uma surpresa muito agradável para as pessoas que se encontravam visitando ou rezando nesta igreja. Outra tradição relacionada a essa basílica é que já há muitos e muitos séculos os cardeais moram aqui, Padre Guido? Sim, exato. Os cardeais, nesta basílica, atualmente tem mais de 30 cardeais que têm a sua residência aqui, como também nas outras basílicas de Roma. Mas, de uma maneira preferencial, é a Basílica de Santa Maria Maggiore, em língua italiana, Santa Maria Maggiore. Isto é aqui mesmo, nesta igreja que está atrás de nós. E é claro, como não poderia deixar de ser, em relação à obra de arte, a beleza artística é sempre maravilhosa. Olha, meus amigos, quando se considera a Nossa Senhora que acompanha diariamente a nossa existência e nós nos consagramos a ela, tudo dá certo. Sejamos muito fiéis de Maria porque ela merece e é assim que nós mostramos o sentido da nossa vida cristã. Nossa Senhora das Neves. Agora você já sabe de onde vem esse título, né? Que linda história, né? Sobre a Basílica Santa Maria Maior. Também linda, belíssima. Olha, vale a pena mesmo. Quem puder e tiver condições de ir até essas basílicas quando estiver em Roma, não deixe de conhecer esses detalhes. Tem uma coisa interessante, Padre Guido. Bom, primeiro vamos mostrar, Bruno, já o quadro Nossa Senhora das Neves, que eu estava acabando de explicar. Ali na matéria ficou bem claro, mas sim, essa história, Padre Guido, é linda, é belíssima, né? Do século V isso aí, né? Ó, isso aí é o altar lateral, aquele que o Papa sempre vai rezar diante de Nossa Senhora. Tem o quadro de Nossa Senhora, que é o ícone de Salus Populi Romani, né? É um título de Nossa Senhora, que significa, Padre Guido? Saúde do povo de Roma. Então, o quadro de Nossa Senhora está logo ao centro desse altar, e em cima está esse quadro que explica a história da Basílica, como a gente mostrou, Nossa Senhora das Neves. Né? Esse é o ícone, só para deixar claro. Né? Salus Populi Romani. Aliás, esse ícone
é uma réplica desse ícone que viaja ao mundo na Jornada Mundial da Juventude, que certamente já está lá na Polônia, junto com a cruz da jornada, e o ícone de Nossa Senhora justamente é uma réplica desse ícone Salus Populi Romani. Exato. Está aí o quadro das neves, Padre Guido? Exato, muito belo este quadro, que representa exatamente o sinal extraordinário que aconteceu. Na nossa reportagem eu falei que a igreja foi chamada de Nossa Senhora da Neve, entre aspas, estamos no mês de agosto. Era um calorzão. Um calor, exato. E foi chamada de Nossa Senhora Branca, lembrando a neve. Quando chegaram os restos do berço do menino Jesus, foi chamada de Nossa Senhora do Presépio, certo. Também mais este título, né? E depois finalmente ganhou o título oficial de Santa Maria Maior. Né? Inclusive teve um outro nome no início, essa basílica, ela ficou conhecida como Basílica Liberiana. Sim, ou Santa Maria Liberiana, por causa do Papa Libério. O Papa Libério que mandou construir também, né? Que e é só a partir do ano 431 que ficou conhecido como Santa Maria Maior. Sim. Né? E 431 é um ano histórico na vida da Igreja, porque lembra a proclamação da primeira grande verdade de fé a respeito de Nossa Senhora. Teotocos? Né? Teotocos, o concílio de Éfeso, né? Certo. Teotocos, isto é, Mãe de Deus. Quando a Igreja deu este título a Nossa Senhora de Mãe de Deus, a Igreja formulou definitivamente a oração da Ave Maria, onde na segunda parte nós invocamos a Nossa Senhora dizendo Santa Maria, Mãe de Deus. Só um detalhe, um rápido comentário aqui, uma telespectadora aqui, Maria José Matias da Silva, não entendeu muito por que essas relíquias que a gente está mostrando aqui, a igreja grava um DVD. Não é que é um DVD, essas são imagens que nós captamos, né? Nossa equipe foi até Roma, a gente entrou nessas basílicas e fizemos imagens, né? Então a gente está mostrando, na nossa edição, a gente está frisando essas imagens para que fique melhor, para todo mundo ver os detalhes. Mas são imagens que a nossa equipe, nosso cinegrafista Guto Stancati, fizemos então nessa viagem e a gente está mostrando aqui para vocês. Por exemplo, como é o caso dessa imagem que mostramos na matéria, mas queremos repetir aqui, do bercinho do menino Jesus. É muito interessante estar diante dessa relíquia, pensar que o próprio menino Jesus dormiu, né, sobre aquelas madeiras desses bercinhos, desse pequeno bercinho, do que sobrou dele, né? Afinal de contas, ele é bem antigo, né? Claro. Tá aí, ó, esse é o relicário do bercinho do menino Jesus. Sim. Fica logo abaixo do altar. Padre Guido, e ali do lado fica o corpo de São Jerônimo. Sim. E não por acaso a Igreja fez questão de colocar os restos mortais de São Jerônimo bem ao lado do berço de Jesus. Por quê? Porque o Papa Damaso, notando a inteligência não comum de São Jerônimo, lhe deu uma tarefa de traduzir a Bíblia da língua oficial de grego, hebraico e aramaico para a língua latina. E o São Jerônimo obedeceu ao Papa e escolheu como lugar de trabalho, imagina só, gente, uma gruta ao lado da gruta do menino Jesus, onde nasceu Jesus. Ele se trancou naquela gruta, que hoje tem o nome dele, a Gruta de São Jerônimo, entre aspas, celebrei a missa naquela gruta, certo, por 6 anos e traduziu a Bíblia do hebraico, e aramaico e grego para a língua latina. Esta tradução chamou-se língua latina Vulgata. E através da língua latina depois foi traduzida para todos os nossos idiomas. Nada mais justo, né? Então, o corpo dele está ali ao lado. Pelo fato que ele fez questão, gente, parece incrível, né, de não sair daquela gruta. Ele trabalhou ao lado da gruta onde nasceu o menino Jesus. Se alguém já esteve lá na Terra Santa, Belém é na Grande Jerusalém. E a gruta onde nasceu Jesus tem um pequeno corredor que vai para outra gruta, porque fazia parte de das grutas chamadas dos pastores, onde os pastores descansavam, cuidando, né, o rebanho estava ao seu redor. Né? Foi aí que Jesus nasceu e, ao lado da gruta, São Jerônimo traduziu a Bíblia. Por isso, quando ele veio falecer, o Papa fez questão de colocar os seus restos mortais
bem ao lado do berço de Jesus. São Jerônimo, doutor da igreja. Tem mais uma imagem do bercinho ainda, Bruno, para a gente encerrar aqui o bloco? Esse é o relicário, né, onde tem essas madeiras que a gente está comentando. Tá aí. Eu acho que foi São José que fez. Vou chutar, porque se ele era carpinteiro, Exato. vai fazer para o próprio filho, eu acho que foi ele mesmo que fez, Com né? certeza, né? Essa é a capela, né, que fica logo abaixo, então, do altar mor da Basílica de Santa Maria Maior, onde são veneradas essas relíquias, e ali perto também, onde fica o corpo de São Jerônimo. É sempre muita veneração para esses restos, né, do berço do menino Jesus. Olha, não vamos usar a fantasia. Ninguém quis abrir as portas de casa para hospedar Maria, que estava nos últimos dias de gravidez. Jesus está registrado, acabou nascendo numa manjedoura, e pensamos que José deve ter construído neste berço para acolher o seu bebê. Vamos para o intervalo, então. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, a gente volta já já.